Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E finalmente chegamos ao vídeo de número 100, a nossa saga em prol do bom conhecimento, da boa informação. E como eu prometi a vocês, né, no vídeo de número 100, eu faria um vídeo, nós mudamos o nome do canal. Hoje o nome do nosso canal é JH, são as minhas iniciais, Revista Eletrônica. Porque, na verdade, os nossos vídeos, se vocês assistirem desde lá o primeiro, que eu falei até sobre Alexander Fleming, vocês vão ver que parece videoaula, mas na verdade é uma revista, porque eu falo muito sobre, tem muito jornalismo, porque eu falo de assuntos atuais, tem também os assuntos atemporais, nós falamos sobre arte, eu falo sobre cinema, né, tem até a ousadia de fazer resenhas sobre os grandes clássicos do cinema mundial. Então, e as biografias também dos grandes nomes da história humana. Então, fica melhor a gente renomear, né, esse canal como JH Revista Eletrônica. E eu espero que na continuidade, né, nos próximos vídeos, vocês continuem assistindo, dando like, compartilhando, agradecendo sempre a quem se inscreveu, aos futuros inscritos e compartilhando, como eu sempre digo, a boa informação, o bom conteúdo. E hoje nós vamos para o segundo vídeo falando sobre os grandes virtuosos, tanto virtuosos da música quanto virtuosos da pintura. O primeiro vídeo, vocês viram, alguns de vocês gostaram muito, né? Deram like, ou quem tem acesso à minha pessoa através do WhatsApp ou de outra rede social comentou, mas foi o vídeo sobre Vincent van Gogh, que teve uma repercussão bem bacana, e eu particularmente gostei muito, e gostei muito de conhecer mais ainda a figura tão enigmática chamada Vincent van Gogh, sendo que agora eu vou falar sobre uma figura que não teve uma vida com tantas informações, com tantas passagens diferentes como foi de Van Gogh, mas que também tem um acervo biográfico bem interessante. Eu vou falar nesse vídeo de hoje a respeito de Frédéric Chopin, e vocês vão ver que é realmente também uma pessoa bem interessante, fabulosa, porque o que me chamou muito a atenção nesses grandes nomes virtuosos, sobretudo da música e também da pintura, era o quadro emocional que eles viviam, o quadro de saúde que estava ao redor deles, e mesmo dentro daquele caos, eles conseguiram produzir, né? Eles usaram muito a dopamina, né? A boa dopamina, para mesmo diante daquele caos, eles produzirem. Então, o que nós temos que fazer reverenciá-los em vídeos, né, em conversas, né, conversas elevadas, ou lermos e divulgarmos um pouco o perfil ou os perfis desses grandes nomes, desses grandes homens, dessas grandes mulheres que trouxeram tantas coisas boas para a humanidade. Então, falando um pouco, né, sobre Frédéric Chopin, ele é um virtuoso, né, ou um virtuoso da música erudita, e da música romântica, né? Da música romântica. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1810, num vilarejo próximo a Varsóvia, na Polônia. Ele era filho de Justina Krzyżanowska, que era uma polonesa, e também do francês Nicolas Chopin. Por isso que ele adotou o nome Frédéric Chopin. E o pai dele era francês, e o pai dele dava aulas particulares de música. Nós sabemos que a Europa, principalmente naquela época, ela era muito dada, ela buscava muito, ela se interessava muito por todas as manifestações de arte. E a música era uma das suas maiores vertentes. Então, o que foi que aconteceu? Esse garoto, né, em ter idade, já mostrou o seu amor, o seu talento para a música e, sobretudo, sobre o piano. Porque o Frédéric Chopin, ele mudou
toda a visão que se tinha a respeito do piano. Ele era um autodidata, eu diria até também que ele era meio metafísico, porque ele conseguiu imprimir na sua maneira de lidar com o piano. Foi uma maneira que revolucionou, né? Ele colocou o piano como se fosse um instrumento de moda na Europa daquela época, e as pessoas eu via assim, eu sentia assim, como se olhassem o piano de uma maneira diferente, e ele mostrou o piano como o piano realmente deve ser, né? Como um instrumento musical não só de peso, né? Peso físico, peso material, mas de peso a enumerar, a criar notas e fazer e realizar finalmente a grande magia da música, que eu diria até que a música é totalmente curadora. Então, meus amigos, ele se tornou um instrumento, como eu já disse, o piano, totalmente popular, totalmente conhecido em pleno século XIX. Com 1 ano, para vocês terem uma ideia, ele tinha 3 irmãs. E com 1 ano de idade, a família, né, sai de lá desse lugarejo, desse vilarejo, lá perto de Varsóvia, e vai definitivamente morar em Varsóvia, na Polônia. Sendo que ele compôs a sua primeira música, para vocês terem uma noção, aos 7 anos de idade. E aos 8, ele já faz a sua primeira apresentação em público e que gera bastante sucesso. Ele era tido, como eu já falei para vocês, ele mesmo criava as coisas, ele era um autodidata. E ele incluía, né, técnicas convencionais, como tocar teclas pretas com o polegar. Ele era totalmente diferente. Então ele já veio, né, eu digo que essas pessoas já vêm com um DNA diferente. Então ele já veio com um DNA diferente e ele fazia coisas diferentes, obviamente, do comum. Um fato muito interessante, ele nasceu em 1810 e em 1825, ou seja, aos 15 anos, ele faz uma apresentação para uma figura ilustre, porque havia exatamente uma ligação entre a Polônia e a Rússia, e era a Rússia dos grandes czares. E ele se apresentou para o czar Alexandre I da Rússia, e esse ficou encantado, maravilhado. Ele fez uma apresentação no parlamento polonês, e o Alexandre I ficou assim, deveras encantado pelo talento, pela verve, pela magia que esse rapaz detinha, né, ali ao piano, né, trabalhando no piano, e ele ganhou deste czar um presente que foi um anel todo em diamantes. Para vocês terem uma ideia, uma noção do magnetismo, né, que a obra, que o trabalho de Frédéric Chopin já chamava a atenção dos grandes homens. É porque eu estou com cuidado para não botar o carro na frente dos bois. Mas Frédéric Chopin ele atraiu muito a aristocracia, é isso que eu quero dizer. Ele atraiu muitos czares, ele atraiu muitos reis, príncipes, ministros. A arte dele conseguia muito cativar essa parcela da sociedade daquela época. Aos 16 anos, né, aos 15, ele ganhou esse anel de diamantes, fez a apresentação no parlamento polonês, e aos 16 ingressou no Conservatório de Varsóvia, Conservatório de Música, onde ele compôs a sua primeira sonata para piano. Isso foi por volta de 1828, e ele fez isso muito rápido. Ele ingressou no conservatório aos 16, e com mais ou menos 3 anos ele se formou, que era um grande feito para a época. Em 1829, ele vai para a Áustria, passa a morar na Áustria, realizando concertos populares para a aristocracia local, e fez uma apresentação pública de sucesso no teatro em Viena. Nós sabemos que Viena, que a Áustria, é o país das valsas, né, das grandes valsas, quer dizer, ele teve que ir para lá. E foi lá que ele foi fazendo as apresentações, foi lá que ele foi se soltando, mostrando a que ele veio,
E aí começou só êxito, só sucesso na vida de Chopin. Ele volta depois para Varsóvia, onde ele não executou, né? Ele não executou nada, mas ele escreveu 2 concertos para piano. Ele passou a fazer excursões pela Europa Central e recebeu muitas críticas, mas ótimas críticas, críticas elogiosas a respeito do seu trabalho, a respeito do seu talento como grande músico e a sua herança musical. Ele era tido como fenômeno, para vocês terem uma ideia. Enquanto Chopin fazia suas excursões musicais cheias de sucesso, teve que interrompê-la, teve um probleminha aí, que foi a chamada insurreição polonesa. Aí eu vou falar a vocês o que foi a insurreição polonesa. Era o seguinte: era o domínio russo dentro do Estado polonês e os poloneses não estavam, lógico, satisfeitos com isso. Então ele fez, eu vou aqui falar para vocês, eu achei bem interessante, ele fez uma obra musical que foi, ele respondeu, né, essa insurreição através de uma obra, que eu vou dizer aqui a vocês. Etude Opus 10, número 12. Vou repetir, vocês podem buscar no YouTube. Etude Opus 10, número 12, conhecido como Estudo Revolucionário. Foi a primeira obra madura do gênio musical polonês. Então vocês depois procurem no YouTube, que eu creio que deve existir. Depois, em 1831, ele muda-se para Paris. Por que ele foi para Paris e ficou lá? Porque Paris era o centro, né, o centro europeu, talvez até mundial, da música, né, das artes. Por isso que eu falei a vocês que havia muita efervescência cultural na Europa e, sobretudo, na França. E ele começou a se apresentar, ele gostava de se apresentar, ele era um pouco soberbo, porque ele gostava de se apresentar realmente para pessoas ricas, para pessoas ilustres, para grandes nomes da aristocracia. Esse era o público dele. Ele não gostava também de se apresentar em grandes teatros, em lugares muito grandes. Ele gostava mais de se apresentar em lugares menores, com apresentações mais intimistas. E cada vez mais ele ia chamando a atenção do público. Ele cobrava por um show, por uma apresentação dele, cerca de 20 francos. Né? Aliás, perdão, não pelas apresentações, mas por aulas, que ele também dava aulas particulares. Então ele cobrava 20 francos. E na época era muito dinheiro e ele gostava muito de andar muito arrumado. Ele ia para as aulas, para as apresentações, ele ia de carruagem. Então a carruagem deveria ser assim, os carros de último tipo, né, hoje, né? Então ele gostava de fazer sempre uma boa apresentação onde quer que ele fosse. Chopin, ao apresentar-se, né, quando ele se apresentava em lugares mais intimistas, ele também recebeu muitos elogios, inclusive de pessoas que escreviam, né, em jornais sobre música. E um deles foi o compositor Robert Schumann, que em seu jornal popular diário, chamado Diário Musical, ele falou sobre Frédéric Chopin, dizendo o seguinte: tirem o chapéu, senhores, um gênio. Foi a homenagem que ele fez a Frédéric Chopin. Vou repetir: tirem o chapéu, senhores, um gênio. Quer dizer, as pessoas tinham que tirar o chapéu porque Frédéric Chopin era um verdadeiro gênio da música, virtuoso da música. Eu vou falar aqui a vocês algumas características físicas do Frédéric Chopin. Ele gostava, lógico, de circular em locais aristocráticos, preocupava-se muito com o estilo, com a roupa, com sempre chegar com bom tom. Era uma pessoa muito espirituosa, ele era muito também desconfiado, mal-humorado, tinha oscilações de humor. Ele tinha algo felino, segundo os historiadores, né, os seus biógrafos também, ele tinha algo felino. Ele era muito baixo, era magro, ele tinha um nariz meio exacerbado, ele era louro, tinha olhos azuis quase acinzentados e tinha um porte requintado. E também era fisicamente frágil.
Ele sofria, né, com essas oscilações de humor e ele teve também um problema muito sério de saúde que o limitou bastante, que foi o problema da tuberculose. Imagina a tuberculose no século XIX, até a metade, né? Ele partiu em 1847, então imagina na época, né, do auge dele trabalhando, ele ter problemas ligados à tuberculose. Ele teve também amigos compositores românticos como Hector Berlioz e Franz Liszt, simplesmente esses. Teve amizade também com o pintor Eugène Delacroix e ele não curtia muito a companhia de artistas, ele não era muito fã de ter amizade, de ter contato com artistas. Quem ele gostava mesmo de ter amizade, de ter interação, era exatamente com a aristocracia, com a alta, né, a grande nobreza de então, os grandes chefes, né, as suas esposas, era o público, ele gostava do high society, né, de então. Outra coisa interessante que eu descobri dele é que ele disse um dia: eu encontrei o meu caminho na melhor sociedade. Tenho o meu lugar entre embaixadores, príncipes e ministros. Isso ele falou numa carta que ele mesmo escreveu em 1833 à Polônia, né? Ao seu país de origem. Agora vamos aos relacionamentos amorosos, que são um capítulo à parte. Ele oficialmente se relacionou com 3 moças e cada uma aconteceu um processo diferente. A primeira delas foi Maria Wodzinska, que era uma imigrante polonesa que estava em Paris e quase casou-se com ele, mas a família não aprovou devido à saúde já debilitada dele, que já dava os seus rompantes de tuberculose. A segunda foi um breve relacionamento com uma condessa polonesa, veja com quem ele se relacionava, né? Chamada Delfina Potocki, que era uma aristocrata. E a terceira, que foi mais polêmica essa relação, foi com Aurore du Devant, porque ela foi ter um relacionamento com ele, ela já tinha 2 filhos, e eles quiseram descansar, eles quiseram passar um tempo em Palma de Maiorca, né, que é um local que tem praias na Europa. Eu não sei bem se é na Espanha, mas eu creio que deve ser na Espanha, eu acho que é Espanha. E se eu errar, vocês me desculpem, depois eu corrijo em outro vídeo, mas Palma de Maiorca, eu já vi um filme que falava sobre essa região, é uma região de praias, região, lógico, de beira-mar, e fazia muito bem a ele. Sendo que, quando ele marcou para ir para lá com essa moça e com os filhos dela, deu uma inversão no clima, e os dias que eles ficaram lá, eles ficaram nem uma semana, foi muita chuva, e quando chovia muito, que esfriava um pouco, atacava bastante a saúde já debilitada de Frédéric Chopin. E isso foi digamos assim, o pontapé inicial para que eles tivessem problema no relacionamento, embora que alguns biógrafos, que eu li várias biografias dele, né, na internet, e eles afirmaram que, na verdade, quem acabou o relacionamento deles foram os 2 filhos de Aurore du Devant. Outro dado interessante é que ele teve como influências Amadeus Mozart e também Sebastian Bach, ou seja, ele não era um qualquer. As suas obras foram concertos de piano, sonatas, scherzos, baladas, polonesas, noturnos, prelúdios, estudos e valsas. Toda a obra de Frédéric Chopin se dividiu em tudo isso aqui que eu falei para vocês. Mesmo enfermo, ainda fez apresentações em casas senhoriais inglesas e escocesas, totalmente privadas. Até mesmo a própria Rainha Vitória. Sua saúde piora e ele vem a falecer no dia 17 de outubro de 1849. Então, meus amigos, aí foi para vocês um pouco da vida deste grande virtuoso, deste grande nome da música internacional chamado Frédéric Chopin. Eu tenho certeza que muitos de vocês, né,
já devem ter ouvido falar Chopin, ou confundir com Chopin, não, totalmente diferente. Frédéric Chopin é um virtuoso da música, é um dos homens que contribuiu muito para o legado, já que é uma palavra muito gasta, né, legado, para o legado da música clássica, da música erudita, e ele enalteceu bastante um instrumento chamado piano. Meus amigos, este é o vídeo 100 do nosso JH Revista Eletrônica, e o próximo vídeo eu creio que eu vou fazer um vídeo mais rápido, acho que eu vou jogar no YouTube, eu acho que daqui a menos de 2 dias, porque jornalismo é atualidade, eu vou preparar, aliás já estou preparando um vídeo sobre a questão lá do Oriente, a questão entre Israel e Irã. Então, eu já pesquisei, já estou fazendo a pauta sobre o Irã, o que é o Irã, o que é Israel, de quando data, né, essa rivalidade, essa guerra, essa coisa tão preocupante para o mundo no momento. E eles não são países que são vizinhos, são países que estão um distante do outro, e a gente está vendo essa guerra aí, essa guerra que preocupa muito o mundo. Então eu vou fazer um vídeo, eu creio que acho que daqui a 2 dias eu vou postar para vocês, falando de atualidades, e entre os assuntos de atualidade eu vou puxar para vocês essa questão de Israel e de Irã, porque os nossos vídeos, eles, como é um vídeo jornalístico, ele tem por missão deixar o meu espectador ciente, né, consciente, sabendo, quando vê no telejornal ou quando lê na internet, ele saber, ele se situar sobre os fatos principais que estão tomando conta da mídia mundial. Meus amigos, muito obrigado, e que de 100, se for da vontade de Deus, surjam mais 100 vídeos. Compartilhem, o bom conhecimento é muito importante, nós somos muito responsáveis pelo que cativamos, é período também de Enem, né? As pessoas estão se preparando para o Enem, então já começa a contagem regressiva, então busquem informação, busquem o conteúdo, porque a gente só tem a ganhar e somar. Está contado, e até o próximo vídeo.